se quieta, lembra que é um robô. Nunca se quieta, lembra que é um robô. Eu juro que nunca se quieta. Eu juro que nunca se quieta. Eu recebo aqui nos estúdios da Uniar FM a banda Umbral, com os seus dois integrantes que estão aqui, né? Que eles são em 5. Na verdade, é o Flávio Zanucoli e o Lucas Borba, guitarrista e baixista, respectivamente. E eles que estão lançando o álbum Metástase, que marca aí a estreia deles com o full length. Mas eles já lançaram trabalhos anteriores que a gente vai falar também. Mas primeiramente eu queria agradecer a presença deles e desejar uma boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Borba. Boa noite, Vitão. Como é que vai? Boa noite, Vitão. Belezeira? Tudo certo aqui? Tranquilo. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Caras, seguinte, eu queria primeiramente que vocês falassem desse período da Umbral. A Umbral surgiu aí em 2019, mas parece que está com uma carreira ainda mais longeva. Talvez devido a vocês serem prolíficos, lançar bastante coisa, tá sempre trabalhando, tocando. E também teve a pandemia nesse período, né? A pandemia que parece que foi um looping, que deixou aí um vácuo no tempo, que às vezes parece... Dentro dela parecia tão longo, fora parecia curto, e a gente não sabe definir direito isso tudo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro desse trabalho, desses 7 anos aí da banda, e por que vocês chegaram no debut só agora. Eu vou começar falando sobre a pandemia. Eu acho que foi um período que... Porque assim, a Umbral começou alguns meses antes da pandemia, né? E aí com a pandemia foi um momento em que... Aí ficou cada um no seu canto, né? A gente se comunicando, né? Através de celular, né? De computador. Mas foi um período em que a gente estava muito ativo em questão de composição. Mesmo à distância, a gente conseguiu contornar, né, essa questão da pandemia. E foi um período assim, que a gente chegou a amadurecer melhor a ideia, né, porque até então a gente tinha feito um show só. E aí o período da pandemia foi um período de amadurecimento também para esse início da banda, né? E aí logo depois disso, acho que já veio o Borba, né, Borbão? Isso aí é final de 2021. Ainda não tinha gravado nenhuma das músicas, mas foi pra fazer uma ponta no baixo, e aí tamo aí até agora. A gente chegou a lançar o nosso primeiro EP, foi durante a pandemia, né? A gente foi gravando ali com muito cuidado, né, e tal. E que foi o EP de estreia da banda. Depois a gente teve esse tempo também, como a gente lançou na pandemia, o tempo de treinar, né, de ouvir o nosso próprio trabalho, de treinar, de até, inclusive, quando a gente foi começar a fazer os shows de fato, a gente mudou muita coisa do EP que a gente tinha lançado, né, porque falou, mas dá para melhorar isso ou aquilo, né, e aí depois disso daí, com a entrada do Borba, a banda eu creio que teve um amadurecimento um pouco melhor, porque o Borba, ele também já produzia, né, com a antiga banda dele, a Damage, e ele já veio somando com a questão das produções, né, de lapidar melhor as produções, que até então eu fazia sozinho, né, e depois já chegou o Borba e começou a ajudar com isso, né. Era sempre uma questão de, tipo, escutar e sugerir alguma coisa, tipo, joga aí o vocal mais pra direita, o do back vocal, essas coisas. Detalhezinho, mas a mão de obra pesada sempre ficou pra mão do Flávio. Eu tava mais só pra ser o ouvido amigo. Agora, respondendo a pergunta de só porque agora veio, né, o nosso primeiro álbum, a gente nunca teve, de fato, o objetivo nunca foi lançar um álbum, né, da banda, na verdade. A gente sempre trabalhou... o Gabigol, né, que é o Gabriel, o outro guitarrista, ele é o que mais escreve na banda. E, então, sempre que ele tinha alguma ideia, e geralmente eu tinha algum instrumental ali já em mente, né, algumas coisas que eu já tinha antigas, e a gente ia e lançava como um single, né?
Até porque talvez eu não tinha muito amadurecimento para produzir um álbum de fato, né? Um negócio um pouco mais complexo. Então eu acho que a gente foi escalando devagar mesmo, realmente. Mas um disco nunca foi objetivo ou vocês não pretendiam no momento, naquele momento? Na verdade, a gente, de fato, nunca conversou sobre isso, de fato, assim, de falar, não, a gente vai chegar e lançar um disco, né? O primeiro objetivo da banda, na verdade, era tocar no Record Rock. Aí a gente alcançou esse objetivo. E aí sim começou a vir ideias, né? Porque assim, os nossos trabalhos meio que... Eu até tinha comentado, né, em outro podcast que a gente foi, que eu vejo ele como uma sequência de fato, assim, né? Como se fosse uma temporada de uma série, né? Que eu tinha comentado. Então, assim, meio que tem um começo, um meio e um fim, né? E eu sinto que o álbum foi o fechamento desse primeiro ciclo da Umbral, sabe? Eu sinto que o álbum foi o fechamento desse ciclo e eu imagino que daqui pra frente as coisas vão ser um pouco diferentes. Eu acho que vai... Não em questão de identidade, né? De letra, tudo... Mas eu acho que vai ser uma sonoridade, talvez, vai começar a se moldar um pouco diferente, um pouco mais madura. É um divisor d'água, né? E é interessante ver a importância que o Araraquara Rock tem para as bandas independentes, né? E a importância que o festival tem na questão autoral, né? Só fazendo esse adendo, né? Que o autoral é muito importante para o festival que se consolidou divulgando isso. Eu costumo falar, a gente ainda falando desse período pandêmico que... vocês lançaram um trabalho, eu costumo dizer que na pandemia, o lado bom da pandemia foi que ela fez muitos artistas, muita parte cultural, em especial a música, refletir bastante e conseguir produzir com mais calma. Porque não tinha aquela urgência de show, não tinha aquela urgência de... todo mundo não sabia o que ia acontecer futuramente, vamos assim dizer, né? Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. Inclusive, da minha experiência... Antes da Umbral, a Damage, banda que eu tinha antes, a gente planejava lançar o nosso primeiro EP em 2020. Aí aconteceu a pandemia e todo mundo, putz, e aí? O que a gente faz? Bom, a gente seguiu com a produção. Acabou sendo uma coisa que deu para fazer com mais calma. Acredito que se 2020 tivesse seguido normalmente, talvez eu não teria tido tanto tempo disponível para cuidar da produção e... Se a gente for parar para ver o lado bom das coisas, pelo menos teve esse, né? Se é que pode dizer que teve um lado bom numa pandemia. De alguma forma, eu vi esse lado, viu? Porque parece que tudo tem, lógico, a gente não precisa de uma pandemia para ver um lado bom como esse, mas de alguma forma acaba tendo. E vamos só ressaltar que a gente falou que estão vocês dois presentes aqui, que a Umbral é completada aí pelo Douglas, né? Que é vocalista. O Gabriel, o guitarrista, e o baterista, que é recente. Que é o Wagner. O Wagner, isso. Né? Que a Umbral não está resumida só nos dois aqui, para o ouvinte só se situar. E eu queria que vocês falassem um pouco agora da produção desse disco, que ele traz algumas músicas que eu acho interessante o quê? Não sei se eu posso classificar ele como híbrido nesse sentido de vocês incluírem alguns sons que já são conhecidos do público de vocês e sons inéditos. Esse foi um objetivo ou foi uma condição que vocês tiveram? Na verdade, eu sempre quis regravar o primeiro EP da Umbral, né? Mas aí a gente selecionou a música, né, que é mais a queridinha, né? Que é a Ouroboros. É a preferida, aliás. É a preferida. E aí a gente trouxe ela... Porque curiosidade rapidona, que uma vez que a gente foi tocar em Piracicaba... um moleque veio falar com nós, não vou lembrar o nome dele agora, e falou, pô, cara, tô feliz que vocês vieram aqui, que a Ouroboros é a bio do meu WhatsApp, a letra de Ouroboros. E um detalhe é que a gente tinha tirado ela do set e não tocou esse dia. Vai ter que chamar ele com entrada gratuita no próximo show. É verdade, estamos devendo. Então, assim, a gente quis trazer... na verdade, assim, a Ouroboros, a gente... Desde o começo era para gravar de uma forma diferente do que foi gravado no EP, no primeiro EP, né? E aí a gente resgatou ela justamente para conseguir gravar da forma
que a gente estava em mente desde o começo. A gente não conseguiu gravar da primeira vez por conta da pandemia, foi uma coisa um pouco mais... Teve que fazer um pouco mais no modo ali... vamos fazer do jeito que dá, né? E dessa vez a gente conseguiu resgatar a Ouroboros para esse novo trabalho aí. E vocês desenvolveram uma sonoridade bem própria. É difícil, não é impossível, mas também é o que toda banda autoral busca, né? Criar uma identidade e a gente ter aquela coisa que a gente vê com bandas como Iron Maiden, Motorhead e AC/DC, que a gente já reconhece ali. A Umbral conseguiu criar essa característica. E eu acredito que isso é uma façanha, é um talento, uma dádiva para a banda, mas ao mesmo tempo eu acho que requer responsabilidade, né? Porque quando você vai lançar um disco novo, tem toda essa característica que vocês desenvolveram. Isso acaba prendendo vocês, preocupando vocês na hora de compor, ou tá fluindo naturalmente? Bom, Deve estar difícil. É um pouco, porque, tipo assim, nesse trabalho aí, uma curiosidade que é um que tem a participação de todo mundo. Só não completamente ainda do Wagner, por causa que ele entrou depois que as composições já estavam, assim, 90% encaminhadas, né? Mas ainda deu uma revisada nas partes de bateria e etc. Mas, tipo, eu acho que é o primeiro trabalho da Umbral, onde cada integrante traz uma música. Tipo, a Carcaça de Teia foi uma ideia que eu comecei, Lapada é uma ideia do Douglas, Sucursal começou com o Gabigol, né? Foi o Gabriel, E a Maledictus você já tinha, né? Isso, Aí, então, essas daí, que vieram do Flávio e do Gabriel, já tinham, assim, uma característica mais umbral. As minhas e a do Douglas, a gente teve que dar uma umbralizada nelas. Pegar, assim, a ideia central e... Mas vocês se preocuparam com isso mesmo. Sim, com certeza. Não é, tipo, que às vezes tem um pessoal que quer dar uma disfarçada, fala assim, não, flui natural e tal. Não. Mas você não tem vergonha nenhuma nem querer soar como a banda se moldou, né? Eu posso mostrar o rascunho um dia da Carcaça de Teias e vai ver que realmente E é difícil isso? Cara, sem a ajuda deles Tipo assim, se for eu sozinho tentando pensar em como fazer, é difícil, mas como já tá no DNA da dupla de guitarristas... É o DNA que eu queria dizer, não achava a palavra. E é o DNA que a Umbral moldou, ela tem, e eu perguntei exatamente se era difícil isso daí, né? Outra característica também da banda que vai extra música é o trabalho que vocês fazem abordando várias linguagens, o audiovisual, vocês gravaram clipes e vocês tocam, e a banda tá sempre aí preocupada em divulgar o trabalho de vocês, eu não vejo vocês lamentando o cenário, né? Porque tem muita gente que tá no cenário há bem menos tempo e já tá falando, porque... o que move a Umbral? Cara, eu acho que é bem particular de cada integrante, eu imagino, né? Eu vou começar com relação ao que você falou da cena, né? Desse, às vezes, sentimento de que as coisas não acontecem, né? Ou que a gente é cortado de alguma coisa, né? Aquela questão da panela, né? Que todo mundo fala e tal. A música independente no geral é complicada, viu? Eu posso falar pra vocês aqui da rádio que a gente vê assim. Assim, como eu tive uma banda antes, né? Gorilla Trip. Então eu tive bastante experiência com relação a um pouco dos caminhos, né? A seguir. E foi uma coisa que eu fiz questão de não cometer os mesmos erros, não ficar batendo cabeça nos mesmos erros, né? E assim, para mim, o que move para mim a Umbral realmente é o fato só de fazer uma arte e se sentir mais vivo de fato, né? Eu trabalho com lógica, né? Com exatas. E eu realmente preciso sair disso daí e preciso de uma arte para me sentir bem. Isso é o que me move com a Umbral, tá? Com certeza, tipo, eu acho que todo mundo que está envolvido na Umbral tem a arte como um refúgio, assim.
E quanto a ficar... que realmente, muita banda aí que às vezes tá até menos tempo ou mais tempo, independente, passa mais tempo nas redes querendo se lamentar da cena, de que não é isso, é aquilo. Às vezes a gente só tem 2 caminhos, ou a gente se lamenta ou faz música. A Umbral opta por fazer música. Você pode se lamentar fazendo música também, na música. Também, claro. Na própria música. Inclusive, a Umbral às vezes faz isso. Claro, a gente se lamenta fazendo música. O importante é... Você tem que jogar com as armas que você tem, vai. É uma pergunta minha um pouco de protesto, assim, eu vou confessar, porque a gente vê muita gente reclamando, mas não fazendo, entendeu? Sim. Esse que é o detalhe. E a gente sabe que as coisas não caem do céu pra nada. Imagina pra música independente e pesada ainda, que é o caso de vocês. Né? Não tem como a gente esperar que caia algo do céu. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho da divulgação do trabalho, como que está a divulgação do trabalho, questão de shows, como que vocês estão procurando tocar, o que o público pode esperar aí desse... Agora a gente já vai começar o segundo semestre do ano, enfim. Bom, primeiramente, a gente está com o Wagner agora na bateria, então a Umbral está reestruturando novamente essa parte, né, da bateria ali, das linhas, e tá rolando legal. O Wagner, cara, nota 1000, ele só quer tocar bateria, mais nada. E, assim, a divulgação a gente tá fazendo de maneira bem orgânica mesmo, em shows, né, que a gente faz, a gente divulga nosso trabalho, as redes sociais a gente usa ali, né, para fazer a divulgação também. Mas eu vou ser sincero que a gente não tá forçando nada, né, Borbão? Questão assim de, vamos colocar uma grana para fazer... não teve um planejamento maior. Tá caindo do céu, né? Não teve um planejamento maior e tá fluindo bem. O que importa pra gente é que é o feedback das pessoas que pararam pra ouvir e chegar e falar, pô, adorei o trampo, vocês estão de parabéns, essas coisas. Pô, então tá bom. Esse feedback, assim, de pessoas próximas e tudo mais é importante, mais importante às vezes do que tá cheio de números vazios. Concordo. Perfeito, dá para entender por que vocês conseguem produzir, tá sempre lançando, trabalhando música de qualidade. Nas redes sociais é umbral_br, é isso? É isso aí. Isso aí. Aqui no Instagram do pessoal, lá eles vão encontrar os links, tudo certinho. Isso, lá a gente tem um link, né, principal no Instagram que tem todos os nossos trabalhos Linktree, ali. né? O Linktree, que tem todos os nossos trabalhos, né, já lançados. Falei aqui com o pessoal da Umbral, com o Flávio e com o baixista Borba, eles que estão lançando aí o Metástase, que é o debut da banda como full, né, com um álbum completo. Mas eles têm uma discografia ali que tem EP, singles, tem videoclipe e várias coisas que vocês podem curtir nas redes sociais e nos canais da banda, que é aqui de Araraquara e tá aí produzindo um thrash metal, hardcore, crossover, um som bem próprio dos caras, vale a pena conferir. E eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aí, pessoal. E eu agradeço aí o espaço, agradeço ao Vitão aí que tá sempre com a gente, agradeço ao Niara aí, o pessoal que tá comandando aí, valeu demais. Agradeço ao Vitão, o pessoal aí que tá comandando o som e pra quem tá ouvindo... tanto a Rádio Niara quanto a Umbral, e tá aí fortalecendo da maneira que pode.